Olá, boa noite. Bem-vindos a mais um resumo do dia, o seu Jornal da Noite da Causa Operária TV. Estamos entrando no ar com o nosso programa que hoje tem como destaque não a caça às bruxas e a cassação do piolho fascista que é isso mesmo, não a caça às bruxas e não a cassação do piolho fascista Kim Kataguiri. Liberdade de expressão. Nós vamos explicar aqui com muita calma, mais uma vez, né, nesse debate onde tem muita gente confusa, né? Gente, inclusive, que andou de mão dadas com o Kim Kataguiri, que defendeu que ele viesse para os atos da esquerda e agora quer calar a voz de um deputado federal, né? E se nesse país um deputado que não puder expressar a sua opinião, não puder defender uma lei, uma mudança na legislação, o que será da população pobre, negra e trabalhadora? Direito nenhum, direito zero. Por isso que no programa de hoje vamos estar junto aqui para comentar esse tema importante e outros temas, junto comigo o companheiro Caio Túlio. Boa noite, Caio. Boa noite, Antônio Carlos. Boa noite aos companheiros da Causa Operária TV. Vamos debater esse tema polêmico, né? Não deveria ser polêmico, deveria ser uma coisa natural para a esquerda, mas aparece polêmico para alguns, né? Vamos debater esse problema fundamental, que é o problema da liberdade de expressão, né? Que é uma das bandeiras mais antigas da esquerda, né? Mais tradicionais, da esquerda democrática e da esquerda revolucionária também. Um elemento fundamental, inclusive, para a luta dos trabalhadores. Bom, a gente vai continuando aqui o programa, até o companheiro Antônio Carlos Silva retornar aqui para nossos estúdios virtuais. Já está aqui. Então, vou passar para o Antônio Carlos. Ok. Uma falhadinha na internet aqui que está oscilando, né? É a eficácia dos serviços privados aqui no país. Bom, mas nós, no programa de hoje, além desse tema importante, né, da verdadeira operação caça às bruxas que está se montando no país, nós vamos destacar também a situação da pandemia, a pesquisa, né, mostrando aí por que é preciso armar um golpe contra Lula, a esquerda e todo o povo, porque as pesquisas continuam apontando que Lula ganha a eleição no primeiro turno. Vamos debater aqui também, vamos discutir a aprovação pelo Supremo das federações partidárias. O Supremo que também ampliou o prazo para registro dessas federações para 31 de maio. É para dar tempo, né? Nós vamos ver aqui da burguesia que está com dificuldade de se entender e fazer todo tipo de manobras. Bom, destaque na nossa pauta, a ampla cobertura dos acontecimentos. Nós vamos contrastar aqui a posição dos revolucionários, como Marx, como Lenin, né, com a posição, com o falso marxismo da esquerda, que tem um marxismo que não serve para a luta de classes. Né? É um marxismo que só serve para colocar na gaveta e para fazer discurso na academia. Bom, vamos mostrar aqui a posição democrática sobre esse problema do debate da censura, ouvindo aí pessoas diferentes, que pensam diferentes da gente, que têm posição diferente, como o Greenwald, o Noam Chomsky, o próprio Breno Altman, expressando posições democráticas diante dessa situação. Bom, no caso, vamos falar também aqui da repercussão ainda sobre o caso da invasão da igreja no domingo, a nota do PCB defendendo a invasão da igreja. Na nota do PCB fala que a igreja é a casa de Deus, né? Até estranhamente, no Partido Comunista, mas defende a invasão da igreja. Você vai ver os motivos, né, apontados aí pelo PCB para defender a invasão da casa, da chamada, na nota, Casa de Deus. Destaques internacionais, o México fala em pausar as relações diplomáticas com a Espanha e a China exigindo que os Estados Unidos cessem o envio de armas para Taiwan. Bom, mas nós vamos começar aqui na nossa pauta, como
uma informação, uma questão muito importante, né, sobre a questão da situação da Covid. Mas antes disso, antes de passar esse tema e passar a palavra para o companheiro Caio Túlio, eu quero saudar aqui a nossa audiência, que já está crescendo aí, disparando, e pedir a vocês que estão nos assistindo para que compartilhem a doidado aí, né, que mande aí o link aqui da Causa Operária TV, do resumo do dia, para o pessoal assistir conosco. Então, espalhem aí o link, venham aqui debater. Aqui é um canal livre, você pode vir aqui apresentar sua posição diferente no nosso chat. Venha compreender melhor, né? Chame os amigos para compreender melhor. Se você tem dúvida, é bom se esclarecer, né? É bom fazer com certas pessoas que saem por aí falando qualquer coisa, né? Hoje, por exemplo, acusaram o Greenwald de nazista, né? Teve gente que sai, ele que é judeu, né? E ele, como ele mesmo, num vídeo que ele gravou, ele disse que ele é judeu, gay, né? E está sendo acusado, e um defensor, né, da liberdade de imprensa e dos direitos democráticos começou a ser acusado por gente que não tem argumento, né? Mas aqui no nosso chat, não, você pode vir, pode argumentar, tem muita gente com capacidade de argumento aqui, né? É uma conversa, é gente que quer se esclarecer, porque se trata de se informar para lutar e transformar a realidade, né? E não apenas para fazer garganta, né? Treinar a garganta, ficar escrevendo sem ter uma opinião, sem refletir sobre os acontecimentos. Então, eu queria agradecer aqui a presença do pessoal que já está conosco, convidar vocês que ainda não são membros do nosso canal para se associarem conosco, agradecer aos superchats nesse começo de programa do Ernesto Abdala Filho e do companheiro Marlon Silva, né, que mandou aí um recadinho. Boa noite, camaradas. PCO sempre coerente e fiel aos princípios. Avante, camaradas, disse o Marlon Silva. Então você pode mandar aqui o seu superchat com a sua mensagem, e nós vamos ter o maior prazer de ler, mesmo que a gente não concorde com ela, né? E você pode dar a sua contribuição no valor que você desejar, né? E que nós estamos aqui para procurar fazer esse debate. Agradecer o Ao Vivo também, que já chegou por aqui, mandando o seu super sticker, sua figurinha simpática. Sejam todos bem-vindos. Bom, e vamos lá, a Daisy também mandando sua figurinha com o seu joinha. Muito obrigado pela participação. Contribuam, né? Você pode ficar membro do nosso canal, escolher o seu plano de contribuição regular ou mandar a sua contribuição instantânea, como fez também aqui o Revolução Popular do Brasil, contribuindo, participando com a gente. Contribuam, nós precisamos muito, né? Esse canal não tem sustentação de entidades ligadas ao imperialismo, né? Não, aqui não tem publicidade, a gente fala o que a gente quer, o que a gente pensa, porque aqui não vai ter nenhum grupo privado que vai tirar publicidade, né? Como fizeram ontem lá, demitiram o Monark e retiraram o financiamento, né, de empresas publicitárias, empresas que patrocinavam, né, porque quem paga a banda escolhe a música, não é isso? Aqui você paga a banda, né, mas você tem que ouvir a música que em sintonia a gente toque junto, né, que a gente canta junto, e você paga, você contribui, né, se você está de acordo, né, em sustentar de maneira democrática, mesmo que você não concorde totalmente com a gente, né, mas que queira defender esse canal, que é um instrumento da defesa da liberdade de expressão. Bom, vamos lá para a nossa pauta, então. Eu começo passando para o companheiro Caio para falar sobre a situação da Covid, porque nós tivemos aí, de novo, quase 1.300 mortes em 24 horas. Vai lá, Caio. Bom, destacar esse tema importantíssimo, né, e está totalmente secundarizado aí pela imprensa capitalista, que é o problema da Covid-19, que está completamente descontrolada no país, absolutamente descontrolada, né? E nós chegamos novamente, mas agora sem o alarde que foi feito anteriormente, né? E sem nenhuma medida, absolutamente nenhuma medida, nisso eles continuam, né, com a mesma política. Nós chegamos novamente a passar dos 1.000 mortos por dia, né, no país. Então, nessa quarta-feira, nós tivemos aí o segundo recorde, né, de mortos, esse recorde absurdo,
do ano, né? Foram 1.264 mortes causadas pela Covid-19, isso segundo o Conselho Nacional Secretário de Saúde, CONAS, né? Só ficou atrás apenas do dia 5, alguns dias atrás, que registrou 1.308 mortes por Covid-19 em 24 horas. E também nós estamos com uma explosão de casos, né, de contaminação. Só nas últimas 24 horas foram 178, mais de 178 mil casos de Covid confirmados, né, para Covid-19 no país. Já chegamos à marca aí chegando próximo a 27 milhões de confirmações, e temos a marca, né, absurda também, de mais de 635 mil óbitos por conta da doença. Então, a gente está aí, por exemplo, as escolas estão abertas, sem nenhum cuidado sanitário, nenhum, absolutamente nenhum. Os governos, né, estaduais e federal não falam mais absolutamente nada sobre o caso da Covid, e nós estamos numa situação totalmente descontrolada, sem nenhum plano, né, de combate efetivo à Covid-19, de medidas fundamentais para conter essa crise, né, que os governos estão escondendo, que eles querem voltar, entre aspas, né, à normalidade. É isso. A situação aí destacada pelo companheiro Caio, né? Inclusive, nós temos que chamar a atenção que é um esforço no noticiário de ocultar, né? Isso aí não merece destaque nos jornais, né? Nos sites aí da internet, grandes redes de comunicação, né? Há um esforço para colocar em evidência outras questões, né? Há um esforço por fazer com que a esquerda se divida, né, em torno de questões que não são a luta contra esse massacre, né? Já são são quase 635 mil mortos, né? E o esforço é para dividir, né? Guerra entre nós e deixa lá paz entre os senhores, ao contrário do hino da Internacional Comunista. Nós queremos paz entre nós, guerra aos senhores, né? E o esforço de certos setores aí é de semear confusão, de fazer. A gente não briga com o governo Bolsonaro, que é responsável por esse genocídio, a gente não briga com o Dória, que é responsável por esse genocídio, com os governos de direita responsáveis por esse massacre. Nós vamos brigar com o monarca. Nós temos que brigar com uma pessoa que fala uma besteira, inclusive se dizendo encachaçado, né? Nós temos que brigar com ele. Quer dizer, porque o importante não é que mataram no país mais de 635 mil pessoas. O importante é que alguém falou que tem que garantir o direito da legalização do partido. Esse aí tem que ser execrado. Quem matou 635 mil pessoas, se é democrático, tudo bem. A gente aguenta. A gente convive com a democracia, né? A gente convida até eles para ir no ato da esquerda. Faz ato, anda de mão dadas com ele. Faz frente ampla com ele. Mas se a pessoa falar a palavra, imagina, falar a palavra nazismo, meu Deus, isso é horrível. Matar 635 mil pessoas, não. Ninguém se revolta. A esquerda não perde a cabeça, não quer ir para as ruas. O Dória deixar morrer no estado de São Paulo mais de 100 mil pessoas, tudo bem, ele é democrata. Agora, a pessoa falar, aí, imagina, se a pessoa fala em nazismo, pode morrer um monte de gente, pode acontecer até de morrer quantas pessoas? Porque o que mata é falar, o que mata é a pessoa defender uma posição, né? A pessoa deixar a população morrer de fome, deixar a população morrer sem atendimento médico, isso aí tudo bem, se a pessoa for democrata, se a pessoa for uma pessoa que defende, pelo menos da boca para fora, a democracia. A que ponto, a que nível de loucura a gente chegou, né? Nós temos que lutar não contra as pessoas que matam o povo brasileiro. Nós temos que lutar contra as pessoas que dizem que são favoráveis, né,
ao direito de que os partidos nazistas, fascistas, as pessoas expressem essa ou aquela opinião. É uma loucura, né, que mostra que tem uma enorme confusão política. Nós vamos ao debate. Bom, mas antes de entrar decididamente nesse tema, queria destacar que essa situação de loucura ela não acontece por acaso, né? Ela se dá no momento, toda essa manipulação ela reflete uma enorme crise, né, que mostra o quanto que a direita está precisando armar um novo golpe contra Lula, contra a esquerda e contra todo o povo, né? Antes de falar, inclusive, da pesquisa que divulga dados, confirma dados que vêm sendo levantados aí na última semana, destacar que ontem teve um jantar lá em Brasília, reunindo setores do PSDB que foram derrotados pelo João Dória, né? João Dória, que é bom lembrar, ganhou as prévias do PSDB com o voto de menos de 2% dos filiados do PSDB. Quer dizer, nem os filiados do PSDB apoiaram o Dória, mas também não apoiaram o outro candidato, né? Então se juntaram lá Aécio Neves, Tasso Gereissati, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. O Dória até chamou a reunião de a reunião dos derrotados, né? Bom, mas o Dória também parece que não está muito bem na fita, é 1%, 2% nas pesquisas. Bom, e toda essa crise está mostrando a dificuldade da direita. A direita, se não dividir, se não semear confusão, se não armar, está tendo enorme dificuldade, né, para impor aí o seu plano de conseguir estabelecer aí um candidato da chamada terceira via, uma alternativa para derrotar, para enfrentar o Lula e a esquerda. Pois bem, as pesquisas reafirmaram hoje, mais uma vez, desta feita a pesquisa da Genial Quest, mostrando que Lula ganha a eleição, se a eleição fosse hoje, nas condições atuais, se a eleição fosse democrática, Lula ganharia a eleição no primeiro turno. Bom, a pesquisa mostrou que o ex-presidente tem 45% das intenções de voto, né, e os demais candidatos, todos somados, né, alcançam apenas a marca de 42%. Né, quer dizer, Lula bate todos os demais candidatos. À frente dos candidatos da direita está lá o Bolsonaro com 23%, mostrando ainda que ele é o único candidato da direita que tem alguma popularidade, mesmo com a enorme rejeição, né, com a rejeição crescente que ele vem sofrendo. E atrás do Bolsonaro, perdendo 2 pontos percentuais, né, aparece aí o Sérgio Moro, que empatou aí com Ciro Gomes, que teria ganho 2 pontos percentuais ou oscilado na margem de erro, né? Bom, o João Dória e a Simone Tebet, que estão discutindo MDB e PSDB aí, a possibilidade de uma federação, juntando os dois dá 3%, né? Dá cerca de 10% do que tem o Bolsonaro, né? E os outros candidatos aí ficaram na margem, um tal de... Veja como é que é o negócio da pesquisa. Supostamente nessa pesquisa, ninguém explica por quê, um tal de André Janones, que ninguém nunca ouviu falar, estaria empatado na pesquisa com o João Dória. Tamanha popularidade, olha a dificuldade da direita, né? E olha também, evidentemente, o nível de manipulação que se tem aí nas pesquisas, né? A situação que se reflete em relação em vários cenários para o primeiro turno, ela se confirma também no eventual segundo turno do ex-presidente Lula enfrentando aí os outros candidatos. Bom, sem entrar em grandes detalhes da pesquisa, queria destacar justamente que é isso, né, que mostra aí a necessidade da direita armar um plano, né, para detonar com a esquerda. Que plano espetacular, por exemplo. Pensem só, imagine, por exemplo, que a burguesia, de uma hora para outra, comece a pensar assim: que tal a gente atacar os extremos? Né? Dizer que nesse país não dá para ter nem radicalismo de direita, como os nazistas, os fascistas, né? E nem radicalismo de esquerda, como os socialistas, os comunistas, os vermelhos, os petistas. Né? Será que a burguesia pode estar pensando em alguma coisa assim?
Será que é por isso? Vamos ver nas próximas notícias que a Globo, o Bolsonaro, o PSDB e até os confusos da esquerda estão fazendo o mesmo discurso, né, de que precisa perseguir, né, setores da extrema-direita, e a gente sabe como é que isso termina. Começa com esse discurso de perseguição à extrema-direita, mas no final, quem vai ser perseguido, quem vai ser colocado na cadeia, quem vai ser impedido de participar da eleição é a esquerda, que está para ganhar a eleição, né, que tem todas as chances. Quer dizer, só sendo muito tonto para acreditar que nós estamos diante da luta do bem contra o mal, né, da luta do lado bom da sociedade, que não gosta do fascismo, que não é nazista, contra o lado bem dos democratas, das pessoas sérias, republicanas, esses verdadeiros anjos que deram o golpe e derrubaram a Dilma, que deixaram o Lula presos 580 dias na cadeia e que estão levando 120 milhões de brasileiros à fome, como a gente tem nos dias atuais. Bom, vamos em frente. Na nossa pauta, para falar agora, vinculado a essa situação, mostrando a situação de crise, justamente da burguesia, o Supremo resolveu dar mais um tempinho, resolveu esticar aí o prazo, aprovou as federações e ampliou o prazo para o registro dessa nova forma de funcionamento dos partidos. O Caio vai falar para vocês sobre esse tema. Vai lá, Caio. No dia de hoje, o Supremo Tribunal Federal decidiu aprovar, né, a formação das federações partidárias e também ampliou o prazo para que os partidos, né, apresentem as agremiações, as novas agremiações. Estava estabelecido 2 de abril e agora foi para 31 de maio, para dar mais tempo, segundo o próprio STF, para as negociações entre os partidos. Também o placar, né? O placar foi 10-1 sobre a própria legalidade, né? Constitucionalidade da federação. Apenas um ministro votou contra, foi o ministro Nunes Marques. É curioso que ele deu, a explicação dele é muito, muito interessante, né? Mostrando o plano que setores da burguesia têm. Segundo ele, a federação partidária é uma nova forma de coligação, que foi proibida em 2017, a coligação partidária. Isso daí atrapalharia, né, os planos de que até por volta de 2030, né, com as barreiras colocadas pelo Supremo Tribunal Eleitoral, o Brasil só tivesse aí cerca de 8 partidos, né? Essa é a expectativa deles, que se reduzisse, né, profundamente os partidos no país, chegando até 8 partidos lá por 2030, segundo ele, e com a federação partidária se daria aí seria uma nova maneira de manter, né, mais partidos no quadro eleitoral. Mas a gente sabe, né, que a federação partidária ela um pouco diferente da coligação, ela mantém uma relação entre os partidos permanente, que dura 4 anos. E, caso se descumprir, um programa que o partido, né, as federações têm que aprovar conjuntamente, pode, inclusive, causar a perda do fundo eleitoral. Logicamente que isso daí é uma forma, né, de levar principalmente os partidos de esquerda, como o PT, por exemplo, que é um partido parlamentar grande, e outros, para a direita, né? Porque se você vai se coligar com a direita, é evidente que você tem que ir, e você tem que chegar a um acordo, um programa comum, é evidente que você tem que ir para o centro, vamos dizer assim, né? E essa é a ideia que a direita tem com essa medida essa medida das federações partidárias. Mas aí, segundo o próprio Supremo Tribunal Federal, eles estão cumprindo aí uma medida importante para ajudar a legislatura, né? Quando, na verdade, são tudo coisas profundamente antidemocráticas. Querem impedir os partidos, caçar os partidos ou impor, né, determinadas ideologias aos partidos. Ok.
Vamos seguindo em frente. Antes de entrar no tema que está todo mundo esperando, a gente debater aqui a situação aí de crime de opinião, liberdade de opinião ou punição, né, cassação de quem expressa posições tidas como reacionárias. Vamos debater daqui a pouquinho esse tema, mas antes nós queremos destacar aqui a posição apresentada hoje pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que em entrevista aí a agência, a rádios, né, que ele fez aí no dia de hoje, ele falou aí a Rádio Católica Brasil, né, vinculada à Arquidiocese de Campinas, e lá Lula reafirmou mais uma vez que pretende acabar com a política de paridade dos preços internacionais no que diz respeito aos combustíveis. A política que vem sendo adotada hoje, que é assim, subiu o preço do petróleo no mercado internacional, sobe o combustível no Brasil. Subiu o dólar, se valorizou, houve uma desvalorização do real, sobe o preço do combustível no Brasil. Né? Lula falou que isso denunciou essa situação, né? Disse que denunciou a Lava Jato, né? A frase do Lula foi: eles inventaram a Lava Jato, fizeram toda a sacanagem a serviço das empresas petroleiras do mundo, na tentativa de destruir a Petrobras. E isso ainda está em andamento. Né? Logo, ele disse ainda mais que pode estar certo, que vamos mexer no preço dos combustíveis, porque o povo brasileiro não é palhaço para pagar o preço do combustível em dólar quando ele não ganha em dólar. O Lula ontem já tinha dito que não fazia sentido, né, a dona de casa, o trabalhador, pagar, né, para garantir aí o lucro de um punhado de gente que está lucrando aí muito, ganhando muito dinheiro, né, muito contente, né, com essa situação de paridade com o dólar, a política de manter os combustíveis aí. O pessoal gostaria que chegasse até R$10 o litro da gasolina, e se depender deles não vai demorar muito, é isso que nós vamos ter. Né? O Lula denunciou. Bom, é importante destacar que, tudo bem, tem que acabar com a política de paridade, né? Mas é preciso ir além. Né? É preciso nacionalizar o petróleo. O petróleo é do povo brasileiro. O petróleo está no solo brasileiro. É preciso acabar com a entrega que foi feita, inclusive, no passado. Cancelar todos os leilões, né, que são um roubo do povo brasileiro, entregaram a preço de banana, e é preciso reestatizar a Petrobras. A Petrobras, que desde a era FHC tem mais de 70% das suas ações nas mãos de especuladores, que decidem ganhar. No ano passado foram mais de 70 bilhões em dividendos que foram distribuídos. Enquanto isso, quem paga a conta somos nós, né? Você que está nos assistindo, é o povo brasileiro, seja para abastecer o seu carro, seja para andar. Agora está aí uma enorme pressão para aumentar o preço das passagens de ônibus, e entre aumentar e não aumentar, né, o governo está discutindo, inclusive, dar subsídios, né, para as empresas de ônibus, para garantir o lucro desses mega empresários, dessas famílias que controlam o transporte coletivo, né, porque o preço dos combustíveis chegou a um ponto que a passagem aí precisaria aumentar muito para garantir o lucro, né, desses senhores. E ano eleitoral, tem gente aí tentando fazer uma manobra, né, de o povo brasileiro pagar, né, porque se vai cobrar lá na forma de aumento da passagem, ou se a gente vai pagar na forma de imposto, obviamente que isso aí não faz sentido. Então está aí em destaque a frase do Lula: se você não recebe salário em dólar, combustíveis não pode ser dolarizado. Estamos de acordo, Lula, né? Vamos nacionalizar o petróleo, reestatizar a Petrobras. Né? Como diz, a Petrobras é nossa, o preço pode ser justo. Preço justo é garantir o preço que o povo possa pagar. Né? É como a gente já falou várias vezes aqui da Venezuela, né? Onde o combustível é quase de graça para a população. Né? O país está no mar de petróleo, como o Brasil. Né? Só que nós não estamos podendo aproveitar absolutamente em nada. Né? Vamos aproveitar tudo bem, nós não queremos chegar à situação da Venezuela,
no sentido de que o país foi cercado, foi embargado, né? É preciso reverter essa situação, inclusive apoiando o povo e o governo venezuelano na sua luta contra o embargo. Vamos em frente, então? Bom, vamos entrar agora no tema, né? Porque vamos falar aqui, agora vamos entrar em vários temas, mostrando aí o verdadeiro cerco que se abriu. Ontem nós falamos aqui da política de cancelamento, da perseguição que se estabeleceu contra o apresentador Monark, né? Bom, e hoje seguiu aí a campanha contra o Monark, há uma tentativa de criminalização da atitude dele, que o que ele fez foi defender o direito, né, de que se defendesse aí a legalização, se expressasse, né, a legalização de grupos nazistas, da expressão de quem defende esse direito. Bom, e hoje estava no mesmo programa, no programa do Monark, teve lá o Kim Kataguiri, né, esse piolho fascista, inimigo dos trabalhadores, um elemento ultra-reacionário, né, a quem nós queríamos destacar bem claro que nós não tivemos nunca nenhuma simpatia, muito pelo contrário, né? Os militantes do PCO em várias vezes se encontraram aí e colocaram para correr gente escrota, né? Como são aí os militantes dirigentes do MBL, essa organização fascista, né? Amiguinhos aí, capachos, ajudaram a eleger o Bolsonaro, né? Bom, e teve gente da esquerda, né, que procurou limpar aí todo esse passado sujo, podre, e propôs aliança com o MBL, né, propôs a frente ampla, tá aí, ó, tem a imagem aí do ano passado, vocês lembram, esse espetáculo triste, aí tá o PSOL, né, tá o PCdoB, tá lá, tem até a Conlutas, tem até a bandeirinha do Conlutas, que a Conlutas estava lá, né, Conlutas do PSTU estava lá, né, todos os setores aí que tomaram de assalto, passaram a comandar o movimento Fora Bolsonaro, né, foram lá fazer palco, foram dar cartaz para o Kim Kataguiri, né, esse fascista, e para Joyce Hasselman, né, os dois bolsonaristas, agora que estão aí aderidos, ou o João Dória, né, e o Kim agora está discutindo a filiação dele ao Podemos, né? Então, eles estão entre o Podemos, aí, entre a candidatura do Moro e a candidatura do Dória. Pois bem, com calma aí, que eu vou passar a palavra para o Caio, para ele contar aí quais são os novos lances, né? O pessoal que queria o Kim como amigo, como aliado, né? Pouco se importando tudo que ele fez contra a Dilma, tudo que ele fez contra os trabalhadores, ele que é um defensor do crime de entrega dos Correios, ele que é um capacho do imperialismo, que defendeu a reforma da Previdência, junto com outros setores que ferraram com a aposentadoria dos trabalhadores, os democratas, né, grandes democratas, que aprovaram a reforma trabalhista para ferrar com a vida da classe trabalhadora, que está tendo que trabalhar em troca de um prato de comida. Agora, parece que tem uns amigos do Kim que estão querendo tirar proveito da situação e tirar uma casquinha do Kim. O que está acontecendo, Caio? Você começa falando aí. Vai lá. Na verdade, o Kim, né, ele está sendo ameaçado pelo democrático, porque agora todo mundo virou democrático, né? Até o Bolsonaro e a ministra dele, Damares, eles são antinazistas e democráticos. Então também o senhor Augusto Aras, que é procurador-geral da República do Bolsonaro, ele também, como uma pessoa democrática e antinazista, embora eles sejam todos fascistas, né, como a própria esquerda denuncia, ele decidiu instaurar, né, uma investigação contra o youtuber Monark e o próprio deputado federal Kim Kataguiri, por suspeita de apologia ao nazismo. Que é uma... Primeiro, a gente tem que destacar que isso aqui é um absurdo, né? Você não pode... Foi feito um debate onde a pessoa apresentou uma opinião, não fez apologia a nenhuma ideologia, né? Pelo menos que se viu nos vídeos. Foi simplesmente um debate. E se um debate, uma discussão, você pode ser acusado de um crime, né? Porque no Brasil isso daí é crime,
Então tá todo mundo ameaçado, ninguém pode falar nada. Nós temos que fechar, né, os canais de esquerda, porque vai ficar. E a própria esquerda defende essa ideia. Então o Ministério Público Federal relata que recebeu, né, vários pedidos de representação, inclusive contra o deputado e contra o youtuber, né? Porque eles teriam defendido aí a legalidade de um partido nazista no país. A PGR afirma que o caso está sendo analisado, eles vão analisar aí a investigação, né? Os trâmites, justamente porque trata-se de um deputado com foro privilegiado. Mas você vê que a campanha, né, e o clima estabelecido de histeria e fanatismo total leva a esse tipo de coisa, né? A pessoa, inclusive, ia passar por cima dos direitos democráticos de todo mundo, do foro privilegiado, né? Para caçar um deputado. Tem gente que acha que isso aí é progressista, quando na verdade é uma coisa reacionária, né? Se eles caçam esse indivíduo aí que não é ninguém e caçam também a esquerda e todo mundo. E só um detalhe, né? Já tem um projeto na Câmara do próprio Eduardo Bolsonaro para criminalizar, por exemplo, o comunismo. Porque o pessoal fala que é a mesma coisa, né? Muita gente diz isso daí. Inclusive, a gente viu as pessoas dizendo que, na verdade, o comunismo é até pior, né? Porque matou mais, segundo eles, né? A gente não sabe de onde que eles tiram esses números, né? Eles vêm com números exorbitantes, absurdos, né? De que o comunismo matou milhões e milhões e talvez até bilhões de pessoas. E, bom, se o nazismo não pode, também eles vão querer que o comunismo não possa. E eles vão criar o clima, né? Eles vão criar o clima para que esse tipo de pensamento se estabeleça no país. Então tá aí, a gente repudia isso daqui, querer criminalizar um debate de ideias. Não teve apologia nenhuma, não tem apologia nenhuma, né? Bom, da parte do Kim Kataguiri, ele sempre fez apologia, né? Lógico. Ele é um direitista, sempre foi, sempre defendeu isso daí. Mas nós não somos favoráveis que o Estado saia perseguindo as pessoas, esmagando as pessoas, porque elas defenderam uma ideia, seja lá que ideia for. Tá aí. Bom, é sempre bom reforçar, vocês viram aí as imagens de verdadeiros calhordas da política burguesa, como o Renan Calheiros, que está defendendo essa política, né, que se posicionou aí a favor da cassação do Kim Kataguiri, né? Vocês viram aí a posição da Globo, né? Porque aí muita gente começou a falar, mas o PCO vai ficar do lado do Kim. Não, nós vamos ficar do lado da Globo, que está defendendo essa posição, né? A Globo que resolveu faturar em cima para acabar com o programa do Flow, né? O programa apresentado lá pelo Monark, que é o maior programa de maior audiência dos podcasts, que estava fora do circuito das grandes redes, né, dos grandes monopólios aí da imprensa. Né? Será coincidência? Né? Será ideologia? A Globo, que apoiou a ditadura militar, agora virou democrática. É antinazista. A Globo, que apoiou a derrubada da Dilma, que ajudou a eleger o Bolsonaro, agora é antifascista. Que coisa linda! Todo mundo convertido à democracia. E nós vamos acreditar nessa besteira. E nós vamos fazer frente, vamos andar de bracinhos dados. Né? Nós do PCO não temos cérebro, né? Nós não temos princípio, né? Nós não temos doutrina. E nós vamos acreditar, porque a Globo falou. E a gente vê que a esquerda, queria chamar a atenção dos companheiros, que estão ainda meio confusos com essa situação. A esquerda está excitada. Por que a esquerda está tão excitada? Ficou tão animada de lutar contra o fascismo? Porque a Globo resolveu lutar contra o fascismo. Porque o Calheiros, o canalha do Calheiros, resolveu lutar contra o fascismo. E aí a esquerda falou, opa, vamos lutar contra o fascismo. Quando o Kim Kataguiri veio tentar roubar, né, acabar com as manifestações da esquerda pelo Fora Bolsonaro, como eles acabaram fazendo, eu não vi essa esquerda com toda... Cadê a esquerda naquela época? Cadê o pessoal que acusa o PCO, que ficou do lado do Dória, do PSDB, no dia que alguns militantes do PCO
e do PT deram uns tapinhas, uns empurrões nos mercenários do PSDB lá na Avenida Paulista. Ficou todo mundo do lado, essa esquerda que está tão nervosa, tão preocupada em lutar contra o fascismo, ficou do lado. Defendeu a frente com o MBL, defendeu a frente com o João Dória. Agora, o Kim é fascista, porque a Globo resolveu que o Kim é fascista. Porque o Bolsonaro, até o Bolsonaro, resolveu que o Kim é fascista. O Bolsonaro deve entender, porque ele é reconhecidamente, ele é apresentado por todo mundo como fascista. Interessante que o pessoal não quer tirar o Bolsonaro. Acabaram com os atos do Fora Bolsonaro, né? Saiu aí uma decisão de sabe-se lá quem, né, que o próximo ato é só em março. E, lógico, agora ato só nas datas triunfais, só no 20 de novembro, no 8 de março, quem sabe no 1º de maio, e depois a gente espera de novo pelo 20 de novembro de novo. Porque é só para fazer, é a esquerda preocupada com atos demonstrativos. Sabe o que é ato demonstrativo? É ato para fingir que está fazendo alguma coisa. É a política de quem não quer fazer uma mobilização de verdade. Quem não quer mobilizar a juventude e os trabalhadores, aí faz uma demonstração. Por exemplo, invadindo a Bolsa de Valores na área reservada para os visitantes, né, para aparecer na Folha de São Paulo. Fazendo ocupação, né, ocupação de casa do lado de fora, como a turma do Boulos fez em frente à casa do deputado Bolsonaro. Invadiu do lado de fora. Tacando fogo, tostando estátua, né? Porque brigar contra quem é responsável pelo fascismo hoje, contra o racismo hoje, não. Vamos brigar com o Borba Gato, né? Que ele já morreu mesmo. Vamos fazer uma demonstração. Vamos invadir igreja, né? Porque assim é ótimo. A gente divide a classe trabalhadora entre evangélicos, católicos, umbandistas, israelitas, né? E não tem unidade da classe trabalhadora. Para que unidade da classe trabalhadora? O importante é ver se a gente elege o deputado que vai aparecer na foto, comandando a invasão da igreja. O combativo. Essa política, obviamente, não serve para levar adiante uma política. É miopia, é coisa de quem não está vendo, de que a direita está preparando uma armação, que toda essa política vai ser usada contra os trabalhadores. Que começa assim. Primeiro eles vão lá e pegam um piolho, como o Kim Kataguiri, que depois pode ser caçado ou não. Fizeram já isso aí com o deputado do Rio de Janeiro, Daniel, o escroque, né, do Daniel Silveira. Né? Caçaram lá o deputado. E aí? Por acaso passou a morrer menos gente de Covid? O salário melhorou? O governo Bolsonaro passou a matar menos gente por causa disso? Mas teve gente da esquerda que ficou super feliz, né? Super feliz, porque isso aí fortaleceu o judiciário, o Alexandre de Moraes. Tem gente vibrando, né? Esse sim, um fascista, colocado no STF pelo Moro, né? Um elemento ligado ao aparato repressivo de São Paulo, ex-secretário de Segurança de São Paulo, do PSDB, um elemento perigoso, perigosíssimo, defensor da chacina que a PM faz todos os dias contra a população pobre e preta. Esse aí não. Esse aí é Sua Excelência, o nosso amigo Xandão. Né? Agora tem gente da esquerda chamando o Alexandre de Moraes de Xandão. É o ídolo da esquerda. E nós vamos lutar ao lado do Xandão contra o fascismo. Nós vamos lutar ao lado do Bolsonaro, do Calheiros, da Rede Globo, contra o fascismo. Vai ser otário assim lá longe. Vai ser iludido, arrombado no cérebro, né? Assim lá longe. É uma mentalidade de gente que não conhece nada, não procura estudar, né? Não procura entender o que está acontecendo. Bom, aí eu queria destacar, né, a posição muito ruim adotada pelos companheiros do PT. Né? O PT anunciou que vai pedir a cassação do Kim Kataguiri
né? A informação foi dada pelo deputado federal Paulo Pimenta, que disse que vai pedir isso ao Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. Agora, cá entre nós, que ética tem o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados? Quem aqui confia que tem alguma ética naquela casa? Me desculpa, eu não vou nem falar que é uma casa de meretrizes, porque seria um desrespeito às prostitutas, às trabalhadoras do sexo. É uma casa de meretrizes políticas, de gente que se vende, que odeia o povo brasileiro e se vende por qualquer coisa. Agora eles estão negociando, vai ter agora a abertura da janela para a troca de partidos em abril, e as verdadeiras prostitutas políticas, que são a imensa maioria no Congresso Nacional, vão fazer tudo que é tipo de negociação. E então nós da esquerda vamos acreditar que a zelosa comissão de ética dos deputados sem ética da Câmara dos Deputados, eles têm alguma para caçar, seja lá quem for. Nós vamos dar esse poder. E amanhã depois, quando a comissão de ética se reunir e quiser caçar, por exemplo, o companheiro Paulo Pimenta, por estar defendendo, né, com uma certa combatividade o interesse dos trabalhadores, nós vamos ter que aceitar, porque nós estamos reforçando o poder desse instrumento ultra-reacionário. Nós vamos defender que a PGR, comandada por um escroque, indicada pelo Bolsonaro, o Aras, né, persiga aí e casse, persiga o Monark, né, que estava prejudicando os interesses da Rede Globo e de outros setores, e casse o Kim Kataguiri. Sai o Kim Kataguiri, sabe quem entra? Um deputado suplente do DEM, que deve ser tão fascista quanto ele. Isso muda alguma coisa? Se nós queremos enfrentar, tem que parar com a política de gente covarde. Hoje, na Folha de São Paulo, sai um artigo dizendo que se fosse alguns anos atrás, eu agora mas eles, assim, seria possível cancelar, né, o sofrimento do povo brasileiro através da internet. Não vamos acreditar nisso. A Folha de São Paulo vai nos salvar. A Folha de São Paulo e a Rede Globo, que coisa linda. O partido da imprensa golpista, como, né, foi devidamente caracterizado, vai nos salvar dos fascistas. Vão varrer os fascistas de mentirinha, né, os aprendizes, os piolhos de fascismo, para tentar montar toda uma operação para atacar a esquerda e colocar no governo os mais perigosos fascistas, os verdadeiros inimigos do povo brasileiro, que não são aprendizes de fascistas, são verdadeiros inimigos, assassinos, genocidas do povo brasileiro. Não são genocidas de palavras, né? Não é gente de conversa, é gente que faz, né? Que organiza a PM, que mata 5.600 pessoas por ano, que organiza a fome do povo brasileiro. Tudo isso, logicamente, em nome da democracia. Bom, eu queria destacar, para completar, passar esse ponto, vou passar para o Caio, porque eu acho que a gente precisa refletir, tem muita emoção no discurso, nas falas, na internet, e da parte, inclusive, de companheiros da esquerda. E eu queria chamar a atenção, sinceramente, buscar uma conversa, uma compreensão com esses companheiros, porque é preciso estudar a posição dos revolucionários, né? Ninguém vai falar de física sem procurar entender o assunto, ver o que dizem os especialistas, né? Tem até a moda de dizer que, em termos do problema da vacina, da pandemia, a gente tinha que ouvir os cientistas. Né? Na política, não. O pessoal acha que pode se deixar levar pela campanha da Rede Globo. A Globo coloca lá num dia que tem que caçar, todo mundo acompanha, né? Amanhã a Globo vai lá e fala que o Lula é safado, como já fez várias vezes, e o pessoal vai ficar em dúvida. Vai ter uma parte da esquerda que vai... Então tem que tomar cuidado com isso daí. Então a gente deveria fazer um esforço para ouvir quem entende, né? Quem fez revolução, quem elaborou as teorias revolucionárias, né, do socialismo científico. Então eu vou passar para o Caio para ele destacar. Ontem nós falamos aqui da posição do Trotsky, o que disse o Trotsky sobre o assunto, né? Tem matéria hoje no diário Causa Operária, causaoperária.org.br, você pode ir lá acessar e ler, para ver o que o Trotsky disse, um dos líderes da Revolução Russa. Hoje o Caio vai destacar para vocês o posicionamento de dois revolucionários fundamentais.
né, o dirigente da maior revolução da história da humanidade. Opa, bom, acho que deu uma falhadinha no som do companheiro Antônio Carlos, mas a gente vai continuar aqui e vamos destacar aqui a posição, então, dos revolucionários, né, sobre o problema da liberdade de expressão, né, que é uma posição absolutamente tradicional da esquerda, dos elementos progressistas, que vem de antes, inclusive, do próprio marxismo. Não foi o marxismo que inventou, mas ele se levou, encampou essa bandeira, né? Nós temos que lembrar, por exemplo, do movimento iluminista. A gente está meio que na época do iluminismo, né? Só que agora, inclusive, é a esquerda que é um dos elementos contrários, né? Então, por exemplo, a luta pela liberdade de expressão foi uma das lutas fundamentais do próprio iluminismo e do próprio desenvolvimento, para o próprio desenvolvimento da ciência, do pensamento. Né? Quem não lembra, por exemplo, famoso, né? Galileu Galilei, por exemplo, foi condenado pela Inquisição por ter defendido uma teoria científica. Né? Porque quem controla o poder não são, por exemplo, a esquerda está achando que ela controla, essa esquerda, né, identitária, que ela controla o poder, mas ela não controla nada. Né? Quem controla é a burguesia é reacionária. Bom, destacar também, é só destacar uma coisa, né? Duas coisas interessantes. Por exemplo, o pensador francês Denis Diderot, ele escreveu 2 livros quando ele era jovem, inclusive anônimos, né? Onde ele defendia o materialismo, a concepção materialista contra concepções de tipo metafísicas. Ele foi preso com uma ordem direta do rei da França, né? Bom, os iluministas sempre defenderam a liberdade de expressão. Esse negócio de liberdade limitada nunca existiu. Não existe direito limitado. Ou você tem o direito ou você não tem o direito. Você ter o direito de ir e vir, mas aí o governo fala, não, mas é só até as 3 da tarde. Depois das 3 da tarde é toque de recolher. Então você não tem direito de ir e vir, é absurdo. É direito, bom, o que as pessoas vão falar é outro problema, mas elas têm que ter o direito de falar, e aí cada um decide. Bom, mas desse preâmbulo todo, né? Só um outro detalhe. Em 1793, na Constituição, na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, foi aprovada na Convenção Nacional, né? Que reformula a Declaração original de 1789 e é mais radical. Eles falam também sobre o problema da liberdade de expressão, né? Em que eles falam o seguinte, deixa eu só pegar aqui, o direito de manifestar seu pensamento e sua opinião, quer seja pela voz da imprensa, quer de qualquer outro modo, o direito de se reunir tranquilamente, o livre exercício dos cultos, não pode ser interditos. A necessidade de enunciar esses direitos supõe a presença ou a lembrança recente do despotismo. Nós estamos na lembrança recente também do despotismo hoje, né? Bom, mas isso daqui é essa liberdade de expressão, posição tradicional do marxismo. Tem aí a posição do Lenin, por exemplo, já ele no programa, né? No projeto de programa do Partido Social Democrata Russo, isso no início do século XX, o Lenin já colocava um dos pontos, né, desse projeto de programa, que vai ser o programa do Partido Operário Social Democrata Russo, o Partido Bolchevique, se coloca o problema: liberdade limitada de consciência, palavra, imprensa, reunião, greve e associação. Essa aqui é a luta, né, verdadeira pela democracia. A esquerda ela luta pela democracia ao contrário, né, restringindo os direitos, ao invés de lutar por mais direitos. Bom, outro destaque também é a posição do próprio Marx, né, que era pela liberdade da imprensa, e ele problematizava, né, a questão do... Bom, mas tem pessoas que podem falar coisas ruins. Bom, mas é uma consequência natural.
né, de qualquer direito. Você não pode eliminar o direito porque alguém pode fazer o uso equivocado ou que você considera equivocado do direito. É absurdo esse tipo de colocação. E também só queria destacar outras coisas. Por exemplo, vou pegar aqui os programas dos primeiros partidos, primeiro partido marxista da história, Partido Social Democrata Alemão. Então teve o programa de Gotha, famoso. Então lá estava escrito, também eles tratam, né, do problema da liberdade de expressão. Que eles tratam da abolição, né, de todas as leis de exceção, especialmente as leis de imprensa, de associação e reunião, que existiam na Alemanha naquela época. Então ele era contra as leis que impediam, né, cerceavam o direito de livre manifestação, que recai sempre sobre os elementos revolucionários. E também o programa de Eckford, que é famoso também, que eles falam a mesma coisa, né? Anulação de todas as leis que limitam ou suprimem a livre expressão da opinião e o direito de associação e reunião. É simplesmente isso daqui, é uma posição tradicional da esquerda, a defesa, primeiro, da liberdade de expressão, as pessoas têm que falar o que quiser, o povo não precisa de tutela de ninguém, o povo tem cérebro e pode decidir por si mesmo, né? E a liberdade de reunião e organização. O pessoal quer se reunir aí sobre a base de defender determinadas ideias, eles têm o direito de fazê-lo. Acho que é isso. Ok. Vocês viram aí no final aí a imagem da fala do Trotsky, né? Uma citação do Trotsky. A classe operária nos países capitalistas, ameaçada com a sua própria escravidão, deve colocar-se na defesa da liberdade para todas as tendências políticas, incluindo seus próprios inimigos irreconciliáveis, né? Ontem nós destacamos a posição do Trotsky, também tá aí, tem mais uma acréscimo aí, ó. A produção colocou para a gente. No regime burguês, toda a supressão de direitos políticos e liberdades, não importando contra quem seja dirigida no começo, no final, inevitavelmente, recairá sobre a classe operária, em particular sobre os seus elementos mais avançados. Esta é a lei da história. E é uma lei que foi comprovada aí inúmeras vezes, né? Ontem nós falamos aqui da famosa frase da Rosa Luxemburgo: liberdade é principalmente liberdade para aqueles que pensam de modo diferente. Quem defende a liberdade somente para aqueles que pensam como eles pensam, não são democráticos, não são socialistas, né? São charlatões, são pessoas que são, muitas vezes, como vem acontecendo, manipuladas, né? Inclusive por aqueles que querem apresentar o Kim, né, como o maior fascista nazista, o mais perigoso, quando ele é só um piolho, né? Ele é só um elemento que serviu aí ao Bolsonaro, ao Dória, agora está aí tentando se vender para o esquema do Moro e assim por diante, né? Ele é só um funcionário, né? Mas se ele for cassado, a cassação inclusive de um deputado, veja só, deputado tem como prerrogativa poder defender, se ele quiser defender, colocar na lei. Veja só o idiota, o imbecil, o jumento, desculpe os jumentos, do Eduardo Bolsonaro. Ele está propondo lá uma lei, né, que criminaliza o nazismo e o comunismo. Nós somos contra, nós somos comunistas. Mas ele tem o direito, como deputado, de propor estas e outras imbecilidades, né? Assim como nós temos o direito de lutar, de defender aqui a nossa opinião. Se for concedido ao judiciário golpista, a PGR, a Comissão de Ética da Câmara, dizer o que pode e o que não pode falar, quem que vai ser caçado? Somos nós. É a esquerda, é o MST, é o PT do Lula. Não sejamos tontos, né? É só abrir caminho para uma política repressiva, para um regime ainda mais totalitário do que esse que nós estamos vivendo. Bom, eu queria, para a gente fechar esse ponto, destacar aqui posicionamentos democráticos, porque tem gente que leva em consideração a posição dos revolucionários. Aí foi destacado do Lenin, do Marx, do Trotsky. Tem gente que não tem essa referência política, não chegou ainda a esse nível, né? Mas é bom lembrar a posição de pessoas que têm uma posição democrática. Eu queria destacar aqui o caso do Greenwald, que
Ontem nós falamos aqui, colocamos aqui a fala dele, né? E hoje ele, mais uma vez, publicou no Twitter, né? Primeiro, ele publicou, inclusive, explicou num programa, quem quiser pode acessar lá no Twitter do Green, que vai ver ele explicando o seguinte, que ao defender, ele postou, né, defende, lá, inclusive... Nossa, nós caímos. Opa, tivemos uma falha, mas voltamos. Bom, ele postou nas suas redes, ele fez um vídeo, um programa, onde ele explicou o seguinte, que ele começou a ser atacado, assim como nós do PCO, né, por gente lunática, dizendo que nós somos nazistas, por defender a liberdade de expressão, né? E aí o Green, ele postou um vídeo ele explicando o seguinte, que ele é judeu, de família judia, que vários dos seus antepassados morreram, né, nas mãos do nazismo, né, que ele não teria motivo nenhum para defender o nazismo, né, como judeu, como... Ele é gay, né, e ele falou isso, assumida, não é segredo, ele é casado com um deputado, né, que era do PSOL, que agora parece que estava de passagem para o PDT, David Miranda, parece que é esse o nome, no Rio de Janeiro, e ele disse que motivos eu tenho para defender o nazismo, só se eu fosse maluco, e não parece, né? Ele já mostrou que é uma pessoa que a gente pode ter discordância, mas que ele tem, né, toda uma capacidade de raciocínio, de defesa dos direitos democráticos. Bom, ele falou que começou a ser acusado de nazista, como vem muita gente, até aqui no nosso chat aparece aí, né, um pessoal que não quer ouvir, que não quer conversar, né, para vir acusar a gente de estar fazendo coro com o nazismo, sendo que o pessoal está sendo usado pela campanha dos verdadeiros nazistas. Bom, mas ele destacou hoje, ontem ele elogiou o PCO, né, postou em inglês no site, nas páginas dele nos Estados Unidos, falando que no Brasil tinha um partido pequeno, mas combativo, que defendia as posições democráticas tradicionais, né, da defesa dos direitos democráticos. Bom, e hoje ele destaca aí, vocês estão vendo na postagem, que ele anotou aí a posição do Noam Chomsky, que é um dos intelectuais mais destacados, respeitados pelos nós. Não temos nenhuma grande admiração, né? Temos respeito pelas posições, mas nós não somos... Mas tem muita gente na esquerda que é admiradora aí do Chomsky, que... então ele postou um vídeo, dá para mostrar a produção? Tem um vídeo aí, né, que foi postado nas páginas, vou mostrar o vídeo, né, só para explicar, o Chomsky, há vários anos atrás, defendendo um professor que estava para ser demitido na França da universidade, né, por supostamente ter defendido posições de tipo fascistas, né, a expressão, e o Chomsky se pronunciou, vocês vão ver aí o pronunciamento, né, uma explicação bastante natural, né, pensada sobre o problema democrático em torno dessa questão. Vai lá. Tá, então deixa eu dar uma enrolada aqui no público, que o vídeo ainda não está... Opa, não é enrolada. Me soltaram aqui no ponto eletrônico que o vídeo ainda não está... Não, nós vamos ouvir também, eu queria destacar, então, antes da gente mostrar a posição do Chomsky, quem se pronunciou também nesse sentido, né, o Breno Altman, um dirigente, um petista atuante, ele destacou que a posição do monarca é inaceitável, né, mas que criminalizá-lo ataca a liberdade de expressão, né? Foi assim que se posicionou, ao nosso ver, acertadamente, obviamente, o Breno Altman, né? Companheiro com o qual a gente vem polemizando sobre uma série de questões, nós temos muita divergência, mas que procurou adotar uma posição sensata, equilibrada, como fizeram outras pessoas, né? Não se trata de defender a posição do monarca ou do Kim Kataguiri, né? Mas criminalizá-lo pela defesa das suas posições, isso sim é inaceitável. Vamos ver a posição do Chomsky, então. Ok. Bom, vocês viram aí a posição democrática, né, principista, defendido pelo Chomsky, e né, nós vamos continuar debatendo dessa maneira, procurando esclarecer, né?
ele que aparece na imagem aí no dia que teve visita ao Lula, quando o Lula estava preso, né? Gente que de fato teve uma posição democrática, né? Não vamos se juntar com gente que apoiou a prisão do Lula, né? Apoiou o golpe e agora quer se aproveitar a onda para se passar por democrata de Araque, né? Democratas golpistas, verdadeiros fascistas, né? Então tem que escolher bem o lado. Bom, e eu queria convidar vocês que estão no chat aí, muita gente, centenas e centenas de mensagens, a gente não dá para repercutir tudo aqui diante da nossa pauta, mas queria agradecer a participação, né? Vários companheiros debatendo o problema, ainda que com posições conflitantes. Sempre aparece aí algum coxinha que quer tumultuar, mas normal, né? Está mostrando a importância do nosso canal, né? Perguntaram aqui, alguém perguntou se a gente estava contra aí a demissão do Adriles. É claro, né? Porque se a pessoa, porque fez aí um gesto, vai ser demitida, né? Daqui a pouco vamos começar. Imaginem um trabalhador, um professor de esquerda, por exemplo, qualquer um, só por ter feito aí alguma coisa que vai ser identificado como alguma coisa abominável, vão querer colocar no olho da rua, né? No país aqui, o que não falta é motivo para demitir as pessoas. Nós temos o maior recorde de... E aí nós vamos aceitar, né? Que a Jovem Pan, que é uma rádio golpista, ultra-reacionária, né? Ela agora vai limpar a ficha, dizendo que está aí fazendo aí, está se resguardando, né? Defendendo princípios democráticos. Só sendo otário para acreditar nesse tipo de coisa, né? Nós já vimos isso aí, outros canais fazerem a mesma coisa. Bom, nós vamos continuar. Vou passar para o Caio para a gente fechar esse ponto, né? A gente já falou bastante do tema, mas para não deixar dúvida, né, só reafirmar qual é a nossa posição, né? Nós somos favoráveis a nenhum tipo de cassação da liberdade, não é isso, Caio? Exatamente. Bom, só destacar o caso aqui rapidamente do apresentador Monark, né? Então, num debate, para quem não acompanhou aí, não está a par da discussão, mas num debate em que estavam dois convidados no programa deles, eles levantaram o problema da liberdade partidária, né, da liberdade de expressão, e ele colocou a questão de que, expressando, né, que ele seria radical na sua defesa da liberdade de expressão, ele colocou que ele defenderia até a legalização de um partido nazista, caso, né, tivessem pessoas aí que quisessem fazê-lo. Bom, isso gerou uma onda de histeria absurda da esquerda pequeno burguesa e da direita, e da extrema direita também, inclusive, né? O fanatismo da esquerda ele é mais evidente, né? Mas a própria direita também se colocou. E o que aconteceu? O programa perdeu os patrocinadores, né? Os mesmos que apoiaram Jair Bolsonaro, que deram o golpe na Dilma, né? Inclusive organizações imperialistas, como a Amazon, entre outros, que colocaram um fascista de verdade no governo, né? Porque o outro citou, né? Falou do nome. A direita pegou um fascista de verdade e colocou na presidência da República. Mas, bom, isso daí gerou o famoso cancelamento do Monark. E ele foi demitido da empresa dele mesmo, que é curioso, né? Da qual ele era dono, e foi comprado, né, a parte dele, e os patrocinadores saíram todos. E ele vem sendo linchado, né, virtualmente, como se ele fosse um nazista, de fato, né? Que é uma coisa também extremamente absurda, né? Totalmente desproporcional. Bom, aí a gente destacar esse fato, nós não defendemos esse comportamento aí de fanatismo, né? Característico de outros tempos, inclusive, e que nós defendemos a liberdade de expressão. As pessoas podem falar, né, as ideias. Tem muita gente também que não entende o que é liberdade de expressão, né? Eu vi, por exemplo, as pessoas falando assim, quer dizer, então, que se eu quiser sair batendo nas pessoas na rua, não, isso não tem nada a ver com liberdade de expressão, né? Liberdade de expressão é você defender ideias, né? Isso que se quer dizer. Não é agredir ninguém, nem nada disso, porque quando você defende a liberdade de expressão também,
as outras leis do país continuam valendo. Se você matar alguém, já existe a legislação para assassinato, por exemplo. Então não é porque a pessoa tem liberdade de expressão que ela pode matar alguém, por exemplo, como as pessoas colocam, que é uma coisa absurda. Então a liberdade de expressão, né? E nós defendemos que ninguém seja perseguido pelo Estado por defender uma ideia, né? Simplesmente é essa questão. E a liberdade de organização, que as pessoas possam se reunir, se organizar sobre a base de ideias que elas julguem é, 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 consequentes, né? E que, logicamente, dentro do esquadro aí mais geral da legislação nacional. Ok, eu queria agradecer aqui a nossa audiência muito participativa e grande em qualidade. Nós já temos mais de 1.000 pessoas que visualizaram o programa. Nosso programa de ontem já foi assistido por quase 3.500 pessoas, né? A audiência do canal está aumentando bastante diante da importância da opinião, né, do PCO, da Causa Operária TV. E por isso eu quero pedir também que você contribua. Você que está por aí, que ainda não é membro, torne-se membro do nosso canal, né? E sendo membro ou não, você pode mandar aí o seu superchat, a sua contribuição instantânea, como já fizeram várias pessoas aqui ao longo desse programa, mas nós precisamos e muito da sua contribuição. Bom, e por falar em liberdade de reunião e expressão, o Partido Comunista Brasileiro, o PCB, emitiu uma nota política do PCB Curitiba. Né? A nota foi publicada no site nacional da organização, se referindo aos acontecimentos do último final de semana, quando, depois de um ato em frente à igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos de São Benedito, a igreja acabou sendo invadida, né, por um grupo de manifestantes. Bom, a nota defende o ocorrido, né, de maneira muito lamentável, né, o PCB, vocês estão vendo aí, viram aí a imagem da nota, né, está no site lá à disposição de quem quiser conferir. Fala que a manifestação tinha a ver com a luta contra o racismo, né? Cita aí várias pessoas assassinadas, os negros, sem explicar por que a igreja, né, o prédio, né, a igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos de São Benedito tinha alguma coisa a ver, né? Invadir a igreja. Eu não sei, eu não vi que tivesse modificado nada de sábado para cá depois dessa invasão, né? A não ser que a direita procurou tirar proveito dessa situação, né? Mostrando aí que a irresponsabilidade porque esse tipo de ação, né, mais do que alguém falar alguma coisa, que é diferente do que o que nós estávamos comentando até agora, é uma atitude que, obviamente, é um desrespeito à liberdade de culto, né? É como se a gente estivesse aqui, nós estamos aqui fazendo o nosso programa, e um grupo de evangélicos resolvesse invadir o nosso estúdio para rezar no meio da nossa... O estúdio é nosso, né? É uma coisa privada, que é sustentada com a contribuição de vocês que nos assistem, né? Então, o pessoal que está aqui pode dar opinião. Os companheiros responsáveis pela emissora podem dar opinião. Agora, gente que não tem nada a ver, invadir aqui, querer dizer, né, como é que nós temos que falar? Não, nós não vamos admitir isso daí, né? Seria o caso da gente pegar e expulsar, né, como dizem que Jesus Cristo fez, né, pegar o chicote, expulsar os vendilhões do templo. É um atentado à liberdade, né? Imagine que acontecesse a mesma coisa, que um grupo de fascistas, né, de lunáticos do MBL, invadisse um terreiro de Umbanda, né, frequentado aí em geral por uma maioria de pessoas negras que têm essa cultuam aí suas entidades africanas e tudo mais. O que a gente faria? O que a gente diria disso, né? Vamos falar, tem que expulsar a porrete, tem que arrebentar com a cabeça de quem fizer isso daí. Nós defendemos a liberdade de culto, a liberdade de reunião. E o pessoal entrou numa igreja. Aí a acusação é que tinha gente lá que era racista. Bom, será que... Então tem que invadir a igreja, a sede da Igreja Católica em Roma, porque lá tem gente racista. Tem que invadir os templos evangélicos, tem que invadir tudo. Nós vamos admitir vamos defender esse tipo de besteira? Bom, é o que faz a nota do PCB, que procura justificar
Aí fala, veja só, tem uma frase que eu achei muito interessante, diz o seguinte: a igreja, representando a casa de Deus, bom, estranho, né, vindo de comunistas, não fecha as portas para seus filhos. Quer dizer, segundo a nota dos comunistas, os comunistas são filhos de Deus e a igreja é a casa de Deus. Bom, é por isso que o pessoal está meio... Né? O pessoal perdeu a filosofia, não tem mais referência. Né? E ele diz o seguinte: então entendemos que não houve qualquer invasão ou desrespeito à liberdade religiosa. Bom, é o entendimento de vocês. Mas quem deve dizer o que pode ou o que não pode, quem deve ou quem não deve entrar, são os católicos, as pessoas responsáveis. Tá certo? Na sede do PCO, quem diz que pode entrar são os militantes e os dirigentes do PCO. Não vai vir ninguém aqui falar quem pode entrar aqui. Né? Eu defendo, né, que os católicos, as pessoas, têm o direito de dizer quem pode entrar, quando entrar. Né? Se eles querem fazer uma manifestação, que façam. Se eles querem receber o PCO, o PCB, o PT, que recebam. Se eles não querem, é direito deles. É direito deles. Né? Ou então aqui vai virar isso daí. Então, fascista pode entrar a hora que quiser. Porque se o PCB pode fazer isso daí, né? Porque é a casa de Deus e dos seus filhos, também é dos filhos. Deus, né, supostamente, também teria como filhos fascistas, filhos nazistas, né? Filhos das mais. Então todo mundo fica liberado. É isso que o PCB está defendendo? Ó, insanidade política. Insanidade política. E é óbvio que a direita vai procurar tirar proveito dessa situação para, inclusive, misturar as coisas, dizer que tem que acabar com os radicalismos. Tem que acabar com o radicalismo da direita, que é só defender uma opinião, e nesse caso aqui, vamos ser bem cá entre nós. Né? O que o pessoal fez no domingo é bem mais grave. Eles cometeram um atentado, um desrespeito, né, a uma instituição de direito privado, porque a igreja pode ser até a casa dos filhos de Deus, para quem assim o reconhece, mas não é a casa da mãe Joana, como se diz popularmente, que todo mundo pode entrar e fazer o que quiser. Né? É o local que deve ser respeitado como o local daqueles que cultuam aquela fé, que são responsáveis, que contribuem e assim por diante. Né? Não é para fazer, obviamente, esse tipo de coisa, da mesma maneira como a gente não aceitaria que o pessoal viesse rezar, né, na sede, invadir a sede do PT para fazer uma oração, porque o Lula está com o diabo no corpo. Né? Então aí resolve aí um grupo de evangélicos maluco, direitista, invadir a sede do PT para expulsar o demônio que está no corpo do Lula, da Gleice. E aí não falando, tudo bem, direito deles, porque o PT se diz o Partido dos Trabalhadores, pode. Não pode. É óbvio que não pode. Ó, o pessoal, e é esse pessoal que vem dizer que nós somos nazistas. O pessoal tá com o negócio está saindo fora do caminho. Bom, agradecer aqui a nossa amiga Mayra Teixeira Ribeiro pelo superchat, muito obrigado aí pela sua participação, e vocês sigam aí o exemplo da Mayra, também do LC29, que contribuiu com a gente, mandando aí seu sticker. Sou eu, muito obrigado, sou eu aí pela contribuição. Vocês são fundamentais aqui para sustentar, para manter esse canal sem rabo preso com as empresas capitalistas. Nós vamos caminhar para o finalzinho. Eu e o Caio vamos fazer um pinga-fogo agora. 30 segundos só para a gente dar alguns destaques internacionais. Primeiro, Caio. Vai lá, Caio. Destaque internacional, né? Duas cidades da Cisjordânia fizeram uma greve geral, foi convocada após o assassinato de 3 palestinos por soldados israelenses. No dia de hoje, né, a greve aconteceu. Tanto o governo quanto o Ministério das Relações Exteriores da Palestina condenaram a operação militar que executou os três jovens, né, que descreveram como assassinato extrajudicial e exigiram uma investigação internacional do caso. Né? O primeiro-ministro responsabilizou pelo crime o governo de Israel. Bom, é só destacar esse fato, né? A greve geral que ocorreu na Cisjordânia contra o assassinato aí, e a política de massacre, né, que o Estado de Israel faz contra os palestinos. Ok, no meu destaque, na minha rapidinha, o presidente
mexicano, o Obrador, sugerindo que o México pode pausar as relações diplomáticas do seu país com a Espanha, né? Ele disse o seguinte, que optou, mostrando aí que a situação é insustentável, ele disse que acusou o governo e as empresas da Espanha de saquear o México e disse que estuda adotar medidas para rever as relações entre os dois países. Disse que optou por dar uma respirada, é uma maneira muito branda, né, de um político burguês de esquerda de procurar apresentar a situação, mas está mostrando aí o agravamento das tensões entre os países imperialistas e os países oprimidos, como é o caso do México. Bom, e aí eu passo para o Caio para dar a última e vou deixar com você para encerrar o programa, Caio. Já vou dar aqui o meu boa noite para o pessoal. Muito obrigado pela grande audiência. A gente volta amanhã. Continue acompanhando os programas da Causa Operária TV. Amanhã tem mais resumo do dia e eu estou aqui com a companheira Andréia Truz. Vai lá, Caio, com você, para a sua última e você encerra o programa. Beleza. Bom, só rapidamente, só falar que a China exigiu, né, pediu aos Estados Unidos para parar com o fornecimento de armas, suprimentos de armas para Taiwan, para os rebeldes, né, de Taiwan, uma vez que os Estados Unidos fomenta, né, essa crise. Já é a segunda vez, né, que desde que o Biden assumiu o governo, que ele vende armas para Taiwan. Esse novo contrato é de um valor aí de 100 milhões de dólares entre Estados Unidos e Taiwan. Então, o porta-voz do governo chinês diz que essas vendas violam gravemente o princípio de uma só China, né? E os 3 comunicados conjuntos sino-americanos. Então, está aí a crise na China e o governo chinês mostrando aí o caráter divisionista, né, de provocativo do governo norte-americano. Então, eu me despeço por aqui e até a próxima.